Oi pessoal, Marcelo Borjalli aqui. Hoje eu vou mostrar para vocês como que é possível fazer esse tipo de foto posada, muito comuns aí nos aniversários infantis, muito comum também na hora do parabéns, nos aniversários de 15 anos, festas de debutante, casamento também, enfim, qualquer lugar onde você precisa iluminar grandes grupos junto com uma iluminação cênica, né? Então você quer iluminar todas as pessoas e não perder todos os detalhes da mesa, do bolo, da decoração que tem atrás e ainda manter todo mundo com uma cor bonita no rosto, né? Sem muitas sombras, ninguém na frente do outro, todo mundo bem iluminado. Bom, temos várias formas de fazer isso e eu vou mostrar aqui no simulador para vocês. Bom, a primeira coisa que eu tenho que mostrar aqui é que nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas simulando aqui o grupo, né? Atrás eu coloquei como se fosse um bolo, enfim, um cenáriozinho bem simples, que é o que o programa permite. E aqui eu vou mostrar para vocês o tamanho do salão. Eu simulei um salão de 15 metros de largura com um teto de 5 metros de altura. Isso torna muito difícil qualquer fotógrafo vir aqui e rebater o flash numa parede ou no teto e conseguir uma boa iluminação. Bom, a solução para isso aí vocês vão estar vendo do lado de cá, né? Aqui é onde vai aparecer a fotografia. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer a fotometria, né? Eu tenho aqui então várias pessoas em fila. Eu preciso ter profundidade de campo suficiente para que todo mundo fique em foco. Então a primeira coisa que eu vou ajustar é o meu diafragma. Vou abrir ele aqui para F4, porque eu sei que em F4 eu consigo deixar todo mundo em foco. Repara que está todo mundo em linha, então eu não tenho problema nenhum, né, de pegar todo mundo aqui em foco e vai pegar um pouco da decoração também em foco. Eu deixei as moças aqui, as modelos, bem próximas à mesa, porque essa é a realidade na maioria dos casos aí nas festas que a gente vai fazer a cobertura, tanto de aniversário infantil quanto de 15 anos, muitos casamentos também. O ideal é quanto mais afastadas elas estiverem, né, mais separação eu vou conseguir dar e mais controle eu vou ter das sombras ali naquela mesa. Mas para a gente simular algo que realmente acontece, eu deixei elas bem pertinho aqui, praticamente coladas ali na mesa. Ok? Bom, então eu já defini que o meu diafragma é F4. Eu vou colocar o meu obturador aqui na velocidade de sincronia da minha câmera. Posso botar um 125, um 160. Isso não vai fazer muita influência na minha fotometria, ok? Para simular aqui, eu estou simulando usando uma câmera cropada com uma lente 24-105, que é um kit super comum da gente ter aí em eventos. Então já começou a aparecer alguma coisinha aqui quando eu coloquei F4 e 1/160. Beleza. Então, o próximo passo para minha fotometria é ajustar meu ISO. E aí eu vou ajustar aqui de acordo com o local. Vamos lá, o ISO 100, de ISO 100 ela fica bem preto, né? Não dá para ver nada, está super ultra subexposto. Vamos botar ISO 1000. Beleza, ISO 1000 começa a aparecer, 2000 aparece mais ainda, 3200 já começa a ficar com a fotometria adequada, quase lá. Se eu botar 6400, vocês podem ver aqui que fica com a fotometria certinha. Eu estou simulando aqui no programa o balanço de branco dessas luzes aqui, que é para atrapalhar mesmo. Eu coloquei em 3200. Geralmente, essas luzes que a gente vê aqui, elas são luzes quentes. Elas estão ali por volta dos seus 3200. Então eu simulei o programa dessa forma. Se eu corrigisse o balanço de branco, se eu colocasse para 5, 5.500, qualquer coisa nesse tipo, eu teria aqui essa iluminação, né, mais clarinha,
porém fugiria da realidade do local e fugiria também da iluminação de fundo. Se eu mudo aqui o meu Kelvin, né, ele vai ficar diferente, vai ficar tudo branco, não vai ficar igual estava na decoração. E os clientes pagaram aí uma boa grana para que essa decoração fosse daquela cor. Beleza, Marcelo, mas agora eu fiz a fotometria e tá ruim, porque as luzes ali a gente sabe que tem várias sombras e não são luzes, né, bonitas. Geralmente tem alguma outra cor, tem um verde, tem um roxo, enfim, não vai ficar legal. Bom, é aí que entra a parte interessante da coisa, que nós vamos adicionar um flash aqui. E eu vou começar do mais simples, que é com um único flash. Então eu coloquei aqui um tripé, já tinha montado ali o setup, um tripé com um flash. Nesse flash aqui eu escolhi um flash bem comum, escolhi o Godox V1, mas pode ser o V860, pode ser um Canon X430, SB700, escolhe aí a sua marca de preferência, pode ser Yangnu, pode ser qualquer coisa, qualquer flash. Tá? O programa ele me permitiu aqui simular com a cabeça do zoom do flash fechado até 50 milímetros e está dando o número guia dele de 28 com 50 milímetros, ok? Na simulação aqui ainda não estou utilizando flash, está tudo normal, o flash está desligado. Bom, vamos ligar o flash para ver como é que fica. Olha só, eu ligando o flash na carga mínima dele, 1/128, a gente vai ter uma fotometria, vai ter uma foto super exposta. Ou seja, isso não vai dar certo. Tá? Por quê? Porque quando eu faço o cálculo aqui do número guia desse flash, vamos ver qual que é a distância que ele está. 3 metros e pouco. Vamos botar ele mais afastado. Se eu colocar aqui 4 metros. Quando eu faço o cálculo do número guia desse flash, ele vai estar dando uma distância bem maior. E aí eu tenho duas opções. Uma é chegar ele bem lá para trás no salão, para que ele me dê a exposição adequada. Vamos botar 8 metros. Ok, já começa a melhorar um pouquinho. Porém, quando eu faço isso, eu trago vários outros problemas para mim. Eu vou trazer pessoas passando aqui na frente, que vão causar sombras. Eu vou colocar ele lá atrás, pode ter mesa. Pode ter uma série de coisas aqui que vão impedir que eu faça a minha foto com esse flash aqui atrás. Ou não impedir, mas dificultar bastante. Vou deixar ele aqui a 4 metros então, que é uma distância que eu consigo ver o meu flash, que eu consigo ficar próximo a ele, fazer qualquer ajuste, e que nessa área aqui, entre eu e as pessoas que eu estou fotografando, dificilmente vai ter alguém passando. Então não tem problema deixá-lo aqui. Repara que eu não preciso deixar ele atrás de mim. Eu posso deixar aqui na minha frente, de forma que ele não apareça no meu quadro. Beleza. Então vamos desligar o flash novamente e voltar para a fotometria. ISO 6400 é um ISO bem alto em qualquer câmera. O que nós vamos fazer então? Qual que é o meu raciocínio aqui? Eu vou baixar esse ISO. Eu vou manter ele sempre numa zona de conforto. Por exemplo, 1600. Quando para essa situação de luz eu usei o ISO 1600, repara que no meu histograma eu deixei bem subexposta a minha foto. Digamos que eu deixei subexposta aí para um ponto, talvez 1,5 ponto. Ah, Marcelo, mas agora, poxa, ficou escuro, está subexposto, e aí? Bom, e aí que começa a parte legal. Agora nós vamos começar a iluminar com flash. Então, se eu perdi essa fotometria, né, se eu perdi esses pontos de luz, eu vou adicionar novamente ligando o flash. Como que eu faço isso então? Eu vou fazer o cálculo, né, de exposição adequada para estar usando o meu flash aqui. Nota que ele está sem nenhum modificador e eu vou fazer o cálculo para ele. Se eu tenho então um flash que tem um número guia aqui, qual que é o número guia dele mesmo? 28. E ele está a 4 metros, então eu vou fazer o cálculo de carga, ok? Esse cálculo de carga vocês podem aprender aí
em vários lugares da internet, mas o curso que eu recomendo a vocês assistirem é o curso de como calcular a carga do flash do Renato Rocha Miranda. Vou deixar aqui também para quem quiser os links, beleza? Lá você vai aprender em detalhes como que é feito o cálculo da carga desse flash para que ele dê uma exposição adequada. Beleza. Feito isso, a gente já pode fazer a foto. Eu já tenho a foto. Repara aqui na simulação que está tudo certinho. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. E eu já tenho todas as pessoas bem iluminadas. Ah, Marcelo, mas eu tenho um problema com essa sombra. Notem que faz uma sombra bem dura aqui do lado. Às vezes aqui o corpo da modelo, o corpo da pessoa faz sombra no braço, se tiver uma muito pertinho da outra, uma pode fazer uma sombra muito dura na outra pessoa, e aqui elas estão bem afastadinhas, né? Mas na vida real elas gostam de ficar aqui assim, bem pertinho uma da outra, bem coladinha mesmo, o que às vezes, vamos lá, vamos simular aqui o que acontece na vida real, o que às vezes vai trazer muita sombra mesmo. Vejam. Então, uma faz sombra na outra, uma sombra dura, projeta sombra aqui atrás na mesa, sombra no chão. Não tem problema nenhum, tá? Tá certo. Foto, se você quiser fazer assim, vai estar perfeita. Mas se você quiser eliminar um pouco dessas sombras, ou pelo menos diminuir, você pode usar um equipamento super simples, super acessível, super barato, que é uma sombrinha. Você adiciona uma sombrinha, e não precisa ser grande, olha, vou colocar uma sombrinha de 85 centímetros aqui. Coloquei a sombrinha, notem que uma coisa diferente aconteceu. Olha, a fotometria mudou totalmente. Porque quando eu coloco essa sombrinha aqui na frente do flash, muita luz é absorvida por ele e é rebatida e é desviada para outros lugares, né? Ela é espalhada, essa luz não é tão direcional. Mas em compensação, eu estava aqui com a carga mínima dele. Então eu vou poder fazer a compensação. Algumas sombrinhas vão roubar um stop, outras vão diminuir dois stop. Então você tem que aprender a fazer o cálculo aí com o equipamento que você está usando. Vai depender do tipo de material, do tamanho, enfim. Feito isso, eu calculo novamente a minha carga, faço o ajuste fino e eu tenho uma sombra muito menos evidente aqui na mesa, aqui no chão, utilizando, vamos lá, vamos aumentar aqui o zoom da nossa foto, um equipamento bem simples, que é uma sombrinha no tripé com o Speedlight. E olha a minha configuração, eu estou em F4, ISO 1600, ok? Se você achar aqui que seu flash com 1/16, que é a configuração que está, você está tendo uma imagem muito exposta, super exposta para o seu gosto, você pode ou abaixar o seu ISO, botar em ISO 800, fazer o ajuste fino, vou botar o ISO 1000, ou pode deixar no próprio 1600, que é totalmente tranquilo para qualquer câmera, e fazer o ajuste fino aqui na sua carga do seu flash. Vamos lá. Isso vai muito do gosto, tá, gente? Vai muito do que você está querendo. Se você quer uma foto mais super exposta, se você quer ela mais subexposta, vai da sua escolha, ok? Então, uma foto com essa característica aqui é o que eu fiz ali. Veja, eu tenho várias pessoas, tenho a debutante, 3 pessoas de um lado, 3 do outro, todo mundo pertinho, um flash que estaria aqui sendo acionado, combinando a luz ambiente. Nota que está todo mundo um pouquinho amarelinho, com a luz do flash, que traz esse brilho, ilumina, dá um pouquinho de brilho, ok? E um brilho branco, traz essas pessoas para o mais natural, para uma iluminação, para uma cor mais natural no seu tom de pele. Beleza. Agora a gente vai fazer algo um pouquinho melhor. Você ainda está incomodado, não gostou de algum tipo de sombra e quer melhorar ainda mais a sua iluminação. O que você pode fazer?
Ok, eu estou com um flash aqui e eu vou duplicar, vou usar 2 flashes. Só que eu vou fazer um posicionamento um pouquinho diferente. Em vez de deixar eles mais próximos ao meu eixo da câmera, eu vou colocar eles mais laterais. E por que eu vou fazer isso? Eu quero que o flash da direita ele ilumine a pessoa da esquerda. Veja bem. E o flash da esquerda ele ilumine a pessoa da direita. E com isso eu faço uma iluminação meio que cruzada. Eu tenho as pessoas sendo bem iluminadas na ponta, na outra ponta e uma combinação das luzes aqui no centro. Ah, Marcelo, vai dar duas sombras? Olha, vai dar duas sombras de qualquer forma se você tiver uma luz ambiente muito forte, ok? Então não se preocupe com a direção, com a quantidade de sombra. Vamos dar uma olhada como que ficaria a foto. Veja bem, eu vou ter uma sombra muito mais suave. Se eu fechar o zoom aqui da minha lente, eu ainda tenho um pouquinho de luz dura, mas menos dura. E uma sombra bem suave dos dois lados aqui de qualquer pessoa que a gente estiver fotografando, inclusive aqui no chão. Tá? Eu não coloquei, mas nessas situações, nas casas de festa, geralmente a gente tem ali um piso com alguma cor, com alguma textura, algum tapete, ou até mesmo um piso preto, né? Então isso aí facilita muito. Se eu colocar aqui o piso preto, como algumas decorações fazem, como por exemplo essa daqui, ó, o piso bem escuro, eu não vou ter esse problema com as sombras. Óbvio que se o lugar não ajudar e tiver um piso branco, né, tudo vai ficar mais evidente no piso branco. E aí a gente não pode fazer muita coisa porque eu não vou cobrir esse piso aqui. Então vamos deixar ele num cinza, num preto, né, num tom bem escuro, para que a nossa decoração fique mais bonita. Beleza? Então, gente, esse aqui é o esquema de luz com duas fontes luminosas, dois flashes, duas sombrinhas, algo muito simples que qualquer pessoa pode fazer em qualquer tipo de evento. Tá? É um kit extremamente barato. Você pode usar o seu flash, o seu speedlight. Não precisa ser uma tocha, não precisa ser um flash super potente. Você não vai ter que rebater luz, não vai ter que fazer nada. Você vai só usar a sua câmera em f4, ok? Com ISO bem aceitável. Uma lente pode ser uma lente qualquer aí de qualidade boa, tá? Ah, Marcelo, eu quero fazer com a lente do kit. Então vamos botar em f5.6, ok? Não tem problema nenhum. Você vai ter só que aumentar um pouquinho a carga do seu flash para compensar esse diafragma mais fechado. Olha só, aqui na simulação eu estou usando os dois flashes, vamos botar aqui igualzinho, com 1/8 da carga. Olha lá. Com 1/8 da carga e ISO 1600. Veja, dá perfeitamente para fazer com uma lente do kit, ok? Ah, 24-105 vai ser igual a 18-55, vai ser igual a qualquer lente em f5.6. E qualquer câmera dos últimos 15 anos e ISO 1600, ok? E a gente vai ter todo mundo bem iluminado. Esse aqui então é um esquema, dois esquemas bem simples de iluminação que eu uso nos meus eventos para fazer essas fotos que eu mostrei para vocês. Veja, tudo depende muito aqui do local, tá vendo? Um piso mais claro vai aparecer mais sombra. Um piso mais escuro, você quase não vai notar sombra. Um piso verde com uma luz forte, que aqui o caso dessa festa tinha uma luz forte aqui da decoração, projetou algumas sombras. Mas não tem problema, você consegue iluminar. Um piso vinílico espelhado, às vezes ele perde um pouquinho das sombras, ele te ajuda com essas cores todas. Mas você consegue iluminar um grupo gigante como esse, deve ter umas 20 crianças aqui, com esse esquema de luz, com todo mundo iluminado direitinho, todo mundo com a foto
bem exposta, sem atrapalhar a sua decoração, com esse esquema aqui de uma luz ou duas luzes. Então, se você tem alguma dúvida de como fazer isso, assiste o vídeo de novo. E se você quer aprender mais também, eu recomendo dois cursos. Um curso do Renato Rocha Miranda, que é o primeiro que você deve fazer, que é como calcular a carga do seu flash. Esse é a introdução para você aprender a usar o seu flash na câmera ou fora da câmera. E o outro curso é o Altas Luzes Densas Sombras, onde além disso você vai aprender sobre os modificadores, sobre o posicionamento, sobre o uso aqui de mais de uma fonte de luz, sobre várias coisas, vários conhecimentos que você pode trazer tanto para a sua fotografia em estúdio quanto para a sua fotografia em eventos. E eu estou mostrando para vocês aqui no simulador.